Olá, meu querido, olá, minha querida, chegando aqui com vocês com um assunto muito importante, pessoal, isso mesmo. Eu vou falar nesse vídeo sobre o desânimo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, antes de falar, eu queria pedir para você assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz. Notificações é quando você dá ali inscrever-se, vai subir os sinos, né? Aí você dá em toda vez que eu estiver aqui. Claro, você vai ser comunicado e não vai pagar nada por isso. E outra coisa, eu ficaria felicíssimo, né? Você assinando o canal. Vamos para a palavra. 1 Reis 19:2 diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Pessoal, veja bem, todos nós estamos sujeitos ao desânimo. O desânimo é justamente uma arma que o inimigo usa, porque ele está justamente relacionado a sentimentos, ou seja, é uma ação almática, não é? O desânimo ele tem centenas de fontes, tá certo? Tá certo? Por exemplo, aqui no caso foi uma má notícia. A má notícia, a boa notícia, a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente fica extrovertido muitas vezes, a gente comemora, coisa assim desse tipo, não é? Enquanto que a má notícia muitas vezes nos abate, nos deixa tristes, ansiosos, e muitas pessoas têm até depressão quando tem uma má notícia. Mas o desânimo é uma arma forte do inimigo, isso mesmo. E ele sabendo disso, eu vou contar uma história para vocês. Eu já contei aqui em alguns vídeos, mas vou repetir essa história, eu acho a história muito interessante. Tinha um irmão na igreja que ele era muito ativo, não é? Ou seja, ele chegava cedo, abria o templo, não é? Colocava a água do pastor, abria a Bíblia, colocava no altar, ligava para o pastor e perguntava qual o versículo que o senhor vai ler. O pastor, quando chegava, já estava a Bíblia aberta no capítulo e versículo que ele ia ministrar aquela palavra. Limpava as coisas, tudo, deixava tudo aciado, entende, pessoal? E era uma pessoa muito dedicada na igreja. Ele fazia tudo isso, ainda ia recepcionar os irmãos quando os irmãos entravam, isso mesmo, ia entrando no templo, né? Sempre as pessoas que eram novas, ele dizia, seja muito bem-vindo, e procurava um local, não é, ali desocupado e conduzia aquela pessoa, né, para sentar e tudo mais, aquela coisa toda. E ele se tornou uma pessoa muito benquista, porque ele tinha esse espírito de servo, de servir as pessoas. Ele se sentia bem fazendo isso. E isso preocupou muito o inferno. E foi feita uma reunião no inferno. Foi o chefão lá, ele planejou justamente frear aquele irmão, porque ele estava muito ativo e estava influenciando outras pessoas. Já tinha gente querendo ajudar na igreja, tinha gente querendo ser recepcionista, queria gente, enfim. E ele começou a influenciar as pessoas, e o diabo não gostou. Fez uma reunião e disse, olha, nós temos que dar um jeito nesse irmão, porque ele está trabalhando muito bem, e nós temos que ver uma estratégia. E aí ele enviou justamente uma mulher muito bonita, e quando ele estava assim, né, perto da secretaria, aquela mulher se apresentou toda, né, formosa, cheirosa, toda aquela coisa toda, e gerou ali uma amizade, e com pouco tempo aquela pessoa foi e queria ter um relacionamento com o irmão, e o irmão disse, não, eu não quero, eu não vou me submeter, eu sou casado, e enfim, ali ele encerrou o papo. E o que acontece é que foi feita outra reunião no inferno, e o que acontece foi que disseram, olha, ele não conseguiu não, ele não cedeu não. Aí o diabo foi e fez outro projeto, o irmão estava desempregado, e no caso ele foi chamado para trabalhar, ele foi chamado para trabalhar, e quando ele foi chamado para trabalhar, o diabo soube, não é? E aí ele disse, tá, já sei, lá na empresa já tinha um que já estava do lado da esquerda, entende? E o que acontece não tem nada a ver com política, pessoal, tá? O diabo sempre é da esquerda, ok? Mas eu quero dizer o seguinte, ele disse, eu já sei, aí tinha uma pessoa na empresa que era responsável por conferência, e a pessoa chamou o irmão novo contratado na empresa e tudo mais, aquela coisa toda, e disse, olha, é o seguinte, quando você for entregar essa mercadoria for 10, você entrega 9 e, no caso, você assina que entregou 10, mas você só entrega 9, uma volta. Quando for 20,
você entrega 18 e volta 2. E o irmão olhou assim e disse, por quê? Ele disse, não, depois a gente conversa sobre isso. E o irmão disse, não, eu não vou fazer isso. Resultado, pessoal, ele entrou no mesmo dia, saiu no mesmo dia do emprego. O diabo fez outra reunião e disse, e aí, irmão, como é que tá? O pessoal disse, olha, ele não caiu não cedeu à corrupção, não cedeu à desonestidade e permaneceu íntegro. Aí o diabo disse, rapaz, está complicada essa história. Fez outra reunião, foi. Nessa outra reunião, o chefão lá disse assim, eu já sei o que vou fazer. E os diabinhos ficaram todos dando uma opinião contrária. Eles gostam de opinar, Ficaram dando uma opinião contrária, mas isso não aconteceu e tal, aquela coisa toda. Aí o diabo disse, eu vou usar a arma mais antiga, isso mesmo, que existe. E ele deu um grito, desânimo, venha cá. O desânimo era um demônio. Aí o desânimo veio pelos pessoal. O desânimo, ele olha para os pés. A veste, aquela veste maltrapilha. Entendeu agora? A cara do desânimo é feito cara de maracujá. Você está entendendo a mensagem? Entendeu? Quando ele entrou no ambiente onde estavam os diabinhos, estava o chefe, ficaram tudo desanimados, pessoal. Foi. Desânimo. É onde ele entra, ele pode entrar na casa, pode entrar no casamento, pode entrar na vida profissional da pessoa, pode entrar na vida ministerial da pessoa. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Aonde ele entra, entende? Aí o diabo disse, olha, eu tenho uma missão para você. Aí ele disse, pois não. Ele disse, você vai... Mostrou a foto do irmão. Você vai aqui, nesse lugar aqui, e vai procurar essa pessoa e vai trabalhar em cima dela. Isso mesmo. E o diabo disse, pode ir. Ele saiu como um relâmpago daquela reunião. E quando chegou ali onde o irmão estava, ele estava lendo a Bíblia, Ele estava lendo a Bíblia e logo bateu nele aquele sono, aquele esmorecimento, aquele desânimo, bateu nele aquela melancolia, aquela fraqueza espiritual, entendeu o que eu estou querendo dizer? E ele pegou a Bíblia e encostou. Aí ele disse para si mesmo, eu vou louvar a Deus que esse desânimo vai passar. E começou a louvar a Deus. Vou mais que a neve, vou mais que a neve. Mas aí ele não tinha ânimo para continuar a música. Não tinha ânimo, não tinha força, não tinha... Enfim, aí pegou a harpa, certo? E encostou. E aí começou aquele sono, abrir a boca. E aí ele se encostou e dormiu. Sem orar. Isso mesmo. Já não tinha mais nem força de orar. O espírito do desânimo entrou no quarto. Entendeu agora? Aí veio aquele desânimo forte sobre ele. E esse desânimo já interferiu na vida espiritual dele. Veja, ele já teve sono a ler a Bíblia, já teve, não teve um ânimo para cantar, e aí ele já não tinha mais nem ânimo. Veja se não acontece isso com a gente. Já aconteceu comigo já, eu não estou aqui para mostrar que eu sou super pastor, super homem, não, já aconteceu, não foi uma vez não, já foi várias vezes comigo. Entendeu, pessoal? Mas aí, graças a Deus, eu estou aqui. Vou lhe dar a chave para você vencer isso aí. Aí, sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que, ele nem orou. Aí deu aquele sono, ele adormeceu e amanheceu o dia, desanimado. E naquele dia, ele passou o dia desanimado, não foi ao templo, não é? O pastor chegou, a Bíblia não estava no lugar, não estava aberta, não estava a água do pastor, irmão, não estava, né, não estava lá no local, né? Não tinha ninguém para recepcionar, e as pessoas perguntaram pelo irmão e tal. Não, isso aconteceu, isso é verídico. E é o que aconteceu, passou uma semana, ele ia na terça, quinta e domingo, não foi nem uma noite para o templo, né? E o pastor foi e mandou um recado dizendo que queria falar com ele. Ele foi na terça-feira. Aí o pastor conversou com ele e disse, meu filho, o que é que está acontecendo? Ele começou a chorar, foi... Deu um abraço no pastor e disse, pastor, eu estou sem força, eu estou sem ânimo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou pensando até em desistir, pastor. E começou a chorar. Aí o pastor disse, meu filho, Deus me revelou que você está com a influência espiritual. O mundo espiritual está lutando contra você.
é o espírito do desânimo. E aquele pastor fez uma oração forte, ensinou a ele o que era, o que estava acontecendo e tudo mais, fez uma oração forte, deu um abraço naquele irmão, e o irmão foi declarando a derrota do desânimo. Quando o pastor ali, ele orou em nome de Jesus, espírito do desânimo, volte para o local da onde você veio. Foi tipo assim, pessoal, um raio, um relâmpago. Automaticamente o espírito do desânimo caiu lá, né, no ambiente dele, certo? E o que acontece foi que o diabo perguntou, o que foi que aconteceu? E o espírito, o demônio do desânimo disse, olha, estava indo tudo bem, mas descobriram e o pastor lá fez uma oração e disse, em nome de Jesus, espírito do desânimo, volte para o local da onde você veio. Aí o senhor sabe, né, que quando usa o nome de Jesus, nós temos que obedecer, não é assim? Aí o diabo foi e baixou a cabeça, não disse nada, porque ele é assim, ele baixou a cabeça, não disse nada para os seus demôniozinhos, né? E o que acontece é essa história, o desânimo, pessoal, ele é forte, mas por trás do desânimo existem ações espirituais fortes na nossa vida. E você está aqui vendo esse vídeo, talvez você já passou, ou esteja passando, ou vá passar, ou talvez você entrou nesse vídeo porque estamos no final do ano, e observe só o desânimo. Você olha para as pessoas, a maioria das pessoas é desanimada, principalmente por essa questão política, né? Nós estamos aí com essa questão de transição de governo, a gente não sabe se ele sobe, se ele desce, a esquerda não é sempre trabalha ao contrário aos propósitos de Deus. Então, o que acontece? Aquele espírito de desânimo, ele foi vencido, graças a Deus. E eu declaro, em nome de Jesus, o espírito de desânimo na sua vida caia por terra agora. Saia agora, em nome de Jesus. Tome posse da vitória. Então, foi o que aconteceu com Elias. Elias, ele se alimentou com um pedaço de bolo, não é? Se alimentou com farinha e azeite na botija. Elias orou, o fogo caiu do céu. Elias orou e não choveu, depois orou e choveu. Certo, pessoal? Elias foi um profeta assim extraordinário. Deus usou ele profundamente. Mas agora Elias estava com desânimo. Muitos intérpretes da Bíblia dizem que era depressão. Na verdade, eu acredito que era um desânimo agudo. Certo, pessoal? O desânimo é uma coisa passageira, ele vem e sai, mas a depressão, né, dependendo do grau dela, dependendo da fonte, da origem, porque tudo tem uma causa, tem que descobrir a causa, ok? Aí eu não posso dizer que ele estava com depressão, porque a Bíblia não diz que ele estava com depressão, mas que ele estava desanimado, estava. Entende, pessoal? Ele fugiu. Resumindo, o local que ele foi, ele andou 400 quilômetros, tá certo, pessoal? Porque se eu for dizer aqui tantos quilômetros daqui para ali, ele foi para 5 lugares, deu 400 quilômetros, ele se cansou, se afadigou, desanimou, pediu, Senhor, eu não sou melhor do que os outros não, eu quero é morrer, pediu a morte, e pediu para morrer, entendeu, pessoal? Desânimo profundo, agudo na alma, né? Muitas vezes a gente se depara com grandes desafios, não é, pessoal? Porque palavras de ameaça, palavras de má notícia, tem todo dia, é isso mesmo. Elias, ele ficou assim por causa de uma palavra, foi de uma mulher por nome de Jezabel, que era rainha na época, né? Era uma rainha que tinha origem, me parece que Sírio-Fenícia, não estou aqui afirmando, mas é porque eu não anotei aqui a origem dela, mas era uma rainha que tinha origem, né, de feitiçaria, ela era sacerdotisa de Baal. Baal, segundo eles, era o deus da fertilidade. O que acontece foi que ele matou os profetas tudinho, né, os sacerdotes, aliás, sacerdote, né, desse dito profeta, e quando a rainha soube, mandou matar Elias. Disse, até a tarde vai resolver o caso. E aí Elias foi e entrou nesse choque, né, entendeu? Nesse choque, e ficou desanimado e fugiu, fugiu mesmo, né? Tá certo, pessoal? Mas Deus visita ele e restaura ele, e a pessoa que se levantou contra ele, o fim foi trágico, tá certo? E a vitória foi de Elias. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que está com esse espírito de desânimo, que o espírito de desânimo vai sair através dessa oração. Você crê?
Às vezes, pessoal, também eu não vou estar aqui fantasiando, ok? Mas às vezes o desânimo ele não vem só pela questão espiritual, não. Às vezes vem pela questão física, não é? Você está cansado, esgotado, entende? Aí vem aquele desânimo, né? Já é outra origem, né? Porque tem várias origens do desânimo. Às vezes você não está bem com seu marido, você não está bem com sua esposa, vem aquele desânimo, vem sim. Né? Às vezes você não está bem na empresa, a empresa atrasou o 13º, o 14º, o 15º, atrasou o salário, aí você fica desanimado, não é? Às vezes a situação corriqueira, você atrasa um aluguel, ou se você paga aluguel, ou você atrasou a prestação da casa ou do carro, alguma coisa desse tipo, você está vermelho no banco, aí tem tanta origem, pessoal, entende? Mas eu quero dizer para você o seguinte, o desânimo espiritual é o pior que tem. Por quê, pessoal? Porque o desânimo espiritual, ele só pode sair com a ação espiritual. Tu entendeu agora? Pode anotar isso aí. O desânimo espiritual, ele só vai sair com uma ação espiritual, ou seja, usando o nome de Jesus através da oração e usando a autoridade de Jesus expulsando o mal. Vamos orar? Senhor, eu quero orar nesse momento por todas as pessoas que estão, Senhor, passando por esse sufrágio do desânimo, estão sendo atacadas na sua alma. Meu Deus, pessoas que estão sem forças, pessoas que estão esgotadas, pessoas que estão agudamente desanimadas, pessoas que estão, Senhor, fragilizadas até o último recurso, Senhor. Pessoas que estão, meu Deus, ao frangalho, despedaçadas pelo desânimo, esse demônio. Em nome de Jesus, vai tirando agora. Vai desligando dessa vida, Senhor. Vai tirando dessas pessoas esse espírito do desânimo. E dê ânimo agora a essa pessoa que ela tenha um tempo de restauração poderoso. E que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que ela enxergue, para que ela veja, Senhor, a tua glória, o teu poder, e ela se levante na autoridade de Jesus e bote esse espírito maligno para correr da sua vida agora, no nome de Jesus. Eu ordeno no nome de Jesus, saia da sua vida esse espírito de desânimo. Saia agora, no nome de Jesus. Seja transformado, seja alcançado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Tome posse da vitória, porque ele não fica não, viu? Pode ficar certo. Ele não fica. É por experiência, pessoal. Eu tenho uma experiência disso já. Já sou calejado já nessa história, viu? Use o nome de Jesus na oração e denuncie o espírito de desânimo, porque ele não fica não, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê. Sim, pessoal, não esquecer de compartilhar o vídeo, marcar as pessoas. E quem tiver com desânimo, vamos viralizar esse vídeo aí, ok?